fazer uma audiência pública sobre o Biriguiprev. Todo ano é uma obrigação do próprio Ministério da Previdência. E muitas vezes quem deveria estar aqui, né, os funcionários, eu falo os vereadores, porque o problema do Biriguiprev é polêmico. E a gente ouve muitas vezes questionamentos, só que na hora que a gente faz audiência pública, poucas pessoas vêm. E é muito complicado a gente estar tentando, né, explicar para todo mundo como que funciona. Hoje, a gente está com o pessoal do cálculo atuarial aqui, para estar explanando a situação, né, da vida do Biriguiprev. Aqui ele vai estar falando a respeito o que poderíamos daqui para frente, que poderia melhorar, e como está hoje a situação. E eu vou estar passando para eles, não vou demorar muito não, porque é longo, e o assunto é bem crítico, né? E bem problemático também, porque é um assunto que dá muita discussão. Obrigada a todos, agradecer a prefeita que está aqui nos assistindo também, o pessoal, secretários, vários secretários e vereadores também que estão aqui, alguns. Muito obrigada a todos e um bom curso para todos nós. Bom dia, pessoal. Primeiro prazer estar aqui, a gente como consultor atuarial contratado. Agradeço novamente o convite em nome da Conde Consultoria, a senhora Guiomar. Agradeço a prefeita Samanta, os vereadores, todos que estão aqui presentes. E vamos entrar aqui na parte técnica do cálculo atuarial. Qual que é o objetivo principal? Trazer o resultado do plano de vocês, né? Então, tecnicamente, como que está o plano de vocês, né? Como estão as contribuições, como está o equilíbrio financeiro atuarial e como que funcionam os dois planos de vocês, tá? Então, a gente trouxe uma apresentação técnica, ela foi dividida ali na parte um pouquinho institucional da empresa, a parte técnica de fato, como funcionam os planos de previdência e depois a gente entra nos resultados, tá? Bom, a gente trouxe uma novidade aqui, vou passar bem rapidamente, mas é importante destacar, até por conta do nosso contrato. A gente, resumindo aqui, a gente fez uma união com a Mirador, outra consultoria atuarial, e hoje nós somos a segunda maior consultoria do Brasil. Então, no dia que a gente selou essa união, eu liguei para a Guiomar para fazer o comunicado, e aí eu comentei com ela que nada muda, né? Nada muda o contrato, nada muda o atendimento, nada muda o sistema. Mas, de fato, agora nós somos uma empresa muito maior do que éramos anteriormente. Então, a Conde Consultoria ela começou lá em 91, com o Newton Conde, tem mais de 35 anos de história. E a gente estava comentando aqui, né? Eu já me sinto no etarismo, porque eu vi OAB Prev crescer 20 anos atrás, vi carteira do IPESP fazer a avaliação dela e acabar, então já me sinto um senhor. Mas, enfim, começamos lá em 91, hoje estamos aqui em 2025, com uma nova gestão. Fomos eleitos ali entre top 2 de atuários do Brasil. E durante essa trajetória sempre trabalhamos com a RPPS, criamos alguns, Previdência Complementar, a parte de saúde, então tudo que é parte atuária a gente faz, né? É uma empresa que tem 35 anos, administra ali mais de 400 planos de benefício. Só esse ano a gente fez mais de 20 palestras e treinamentos na área atuarial e administramos um passivo atuarial de 1,8 trilhões de reais. É o maior do Brasil em passivo atuarial, tá? Tem as missões, os valores, todos os serviços que a gente faz atuariais, os consultores. Eu estou aqui como sócio consultor do grupo da Hold Mirador. O Gabriel é um atuário experiente no nosso quadro de colaboradores. O Daniel, que é o meu irmão, é vice-presidente do IBA. Estou como diretor do Instituto Brasileiro de Atuária. O Nilton é sócio fundador. Enfim, fizemos vários congressos e palestras esse ano. Mas vamos para a parte, de fato, aqui de atuar em si, tá? Eu estou como diretor de Previdência Pública do IBA, então toda a parte atuarial do IBA em Previdência Pública eu que toco lá, tá? Tem todas as áreas de Previdência do IBA e aqui os meus contatos, caso alguém precise de alguma informação adicional, tá? Então fique à vontade para me contatar ou até a própria Guiomar. Essa apresentação vai ser disponibilizada, aqui também está sendo gravada hoje, tá? A gente vai subir para o YouTube. Aqui a gente fala um pouquinho da atuária no Brasil, não é uma profissão nova, ela evoluiu ao longo do tempo. Então, ela iniciou no Brasil em 1931,
Lá no Império Romano, a gente já tinha a parte de estatísticas populacionais, e a atuária veio crescendo ali. Em 1693, com o Harley, a gente desenvolveu todas as premissas atuariais. E de 90 para cá, 89 para cá, a gente utiliza a avaliação atuarial como uma ferramenta muito mais técnica, os cálculos mais precisos, com contas individuais. Então, a matemática evoluiu muito. E nem preciso falar, com a IA agora a gente está voando, né? O que a gente demorava alguns dias para fazer relatórios e gráficos, a gente demora menos de um dia. Então, evoluiu muito com a IA e a gente continua evoluindo. A gente fala todo do normativo aqui, eu vou pular da parte atuarial, né, e da parte das avaliações atuariais. Mostra aqui que os planos BDs têm espalhado tanto para a RPPS como entidade fechada de previdência complementar. Tá? E aí, de fato, a gente entra na parte um pouquinho mais técnica. Então, o laser não vai funcionar porque é telão, ele não funciona. Mas o atuário é um técnico especializado em estatística, em risco, e o objetivo dele ali é calcular o custeio e o equilíbrio atuarial do plano. Agora, o atuário ele passou a ser um profissional completo. Ele tem que entender de investimento, um pouquinho de legislação, um pouquinho de política, para poder trazer o resultado da avaliação atuarial e casar ali ativo do plano, né, e a primeira palavra técnica aqui, que são os ativos, os investimentos, com a reserva matemática, com o passivo do plano. Então, imagina que o ativo e o passivo no plano estão em uma balança, está o total equilíbrio. Isso que nós verificamos no dia a dia. Tá? Então, o que o cálculo atuarial, e aí o cálculo atuarial aplicado para vocês, ele faz? Ele determina ali com probabilidades, estatísticas e matemática financeira, a síntese atuarial e calcula as despesas com pagamento de benefício dentro de uns períodos futuros e propõe um plano de custeio. Então, o que isso quer dizer? Que a gente pega todo mundo que está na atividade aqui, projeta as aposentadorias dele lá no futuro, seguindo a legislação de vocês, e acha quanto que a gente tem que contribuir. E eu chego para o Guilmar e falei, Guilmar, o custo do plano seu é 40%. Quanto que você recolhe hoje de contribuição? Eu recolho 38%, recolho 30%. Então, tem que aumentar, tem que diminuir. Guilmar, aqui, quando você olha o ativo do plano e o passivo, essa balança está descompensada. Então, ou você tem que colocar um pouco mais de dinheiro aqui, ou você tem que fazer a reforma da emenda constitucional 103 para melhorar a reserva matemática para equilibrar esse plano. Então, o atuário vem o tempo todo calculando esse equilíbrio e quanto custa. Então, se a gente for fazer um aumento para um grupo de servidores ali acima do crescimento salarial, acima do normal, isso vai ter impacto no plano. Quanto que custa isso no plano? Quanto que eu vou ter que recolher a mais com esse aumento? O atuário calcula isso. Tem a Lei Complementar 226 aqui da parte que estava congelada na pandemia. Se a gente for implantar isso agora, a gente vai ter aumento de benefício, aumento de salário. E as contribuições que nós deixamos de recolher? Quanto que isso custa para o plano? Né? Quanto que eu tenho que recolher para equilibrar isso? Então, esse é o papel do atuário. Agora, no meio dessas contribuições que eu falei, tem a parte técnica, né? Tem a parte técnica das probabilidades. E qual que é essa probabilidade? A gente fala que a probabilidade de vida mais a morte, Px mais Qx, é igual a 1. Então, na vida ativa, laborativa do servidor ali, do segurado ativo, a gente tem as probabilidades. Qual que é a probabilidade? Invalidez, morte e sair do plano. E a principal que a gente calcula é a aposentadoria, é chegar vivo lá e se aposentar. Então, vejam, o cálculo na atividade, ele passa por todas essas informações e, de fato, quando o participante entra no plano lá na idade de entrada do triângulo, a reserva matemática é 0. E aí ele vem crescendo nesse triângulo, a reserva matemática vem aumentando. Por quê? Quando ele estiver no meio dessa subida aqui, e eu olho para trás, o que aconteceu? Entrou contribuição. Mas eu vou pagar benefício para ele lá na frente. Onde começa o benefício? No topo do triângulo. Tá? Então, conforme que ele vai recebendo o benefício, a reserva matemática dele vai caindo. Então, o que é uma reserva matemática atuarialmente calculada? São os valores atuais dos benefícios futuros, que eu vou pagar lá na frente, menos as contribuições futuras. Porque, olha, eu tenho um compromisso de pagar benefício, mas vai entrar contribuição. Essa diferença é minha reserva matemática. E minha reserva matemática de hoje tem que ser o valor exatamente que eu tenho no patrimônio, nos ativos do plano. Por isso que eu falei, os ativos estão de um lado e a reserva matemática do outro. Tá? Então, o que a gente calcula? A gente calcula quanto que tem de reserva matemática hoje. Quanto que tem de ativo? Isso aqui está equilibrado ou desequilibrado? E outro ponto importante, quando a gente chega lá no topo da pirâmide, o que quer dizer?
que eu deveria ter 100% daquele dinheiro para pagar benefício. Então, todo mundo que antes de se aposentar, vou me aposentar amanhã, eu deveria ter minha reserva matemática cheia. O que isso significa? O valor que eu preciso para os assistidos, de invalidez, pensão e morte, eu deveria ter no meu patrimônio, no mínimo. Por quê? A contribuição dele já foi feita durante o período da atividade. Agora, o ativo não. O ativo a gente faz o valor atual do benefício futuro menos as contribuições futuras. Tá? Então, aqui é o clássico da avaliação atuarial. Se for para representar a avaliação atuarial de vocês em uma balança, eu olho lá as obrigações, que são as reservas matemáticas, quanto que eu vou pagar de benefício, quanto que vai entrar de contribuição e quanto que eu tenho no ativo investido, né? Qual que é a minha rentabilidade. E aí um ponto importante é que esses valores todos, a gente apura com uma taxa de juros. A gente determina que parte desse dinheiro que a gente está aplicando vai vir do mercado financeiro. E essa taxa de juros, ela impacta na reserva matemática e no ativo. Então, quando eu faço a reserva matemática do plano de vocês, eu trago a valor presente 150 anos. As pessoas estão na atividade, elas podem sair, falecer e morrerem, elas vão se aposentar, e ao se aposentarem, elas podem falecerem. E receber o quê? O cônjuge recebe um benefício de pensão. Então, essa pensão a gente calcula também. Assim como se ele se invalidar no meio do caminho, eu tenho que calcular uma reserva matemática. Quanto que custa a invalidez daquele participante? Ele tem uma probabilidade ali de falecer. Então, toda essa parte compõe a reserva matemática atuarialmente calculada. Tá? E aí, o básico, obviamente, quando a gente tem um ativo líquido do plano igual ao passivo, a gente tem um plano equilibrado. Quando o ativo do plano é maior que o passivo atuarial, eu tenho mais dinheiro aplicado comparado com a minha reserva matemática, eu tenho uma sobra de dinheiro. Essa sobra é superávit. Quando o ativo do plano é menor que o passivo atuarial, aí, de fato, eu tenho um déficit. Está faltando dinheiro. Eu deveria ter esse dinheiro e não tenho. Tá? E aqui eu trago um exemplo da reserva matemática. O primeiro quadro ali, a gente tem um patrimônio de 250 milhões, tem todas as receitas do plano, o dinheiro que vai entrar, e todo o pagamento de benefício na terceira coluna, que começa com 59 milhões. Tudo que eu vou pagar. Um menos outro é o dinheiro que está sobrando para eu capitalizar. Esse dinheiro que sobra de contribuição menos pagamento de benefício, no plano previdenciário de vocês, ele é capitalizado. Tá? E aí, quando eu trago todos esses valores a valor presente, eu tenho a reserva matemática total, que aí está representado por 860 milhões. Isso é o valor presente de todo esse fluxo de pagamento futuro que eu comentei. E é o que a gente faz no plano de vocês. Tá? E aí, depois, a gente vem a reserva matemática, os números mais complexos. Tal. Então, ao invés de chegar aqui e apresentar esse quadro direto para vocês, eu passei para essa parte técnica. Aqui é um exemplo, mas a gente vai chegar na reserva matemática de vocês e a gente vai detalhar para não perder muito tempo. Tá? E aí, no final, o que a gente apura? Quanto que eu tenho ativo no plano? Quanto que tenho os exigíveis operacional e contingencial? Como que está o meu fundo administrativo? Quanto que eu tenho de patrimônio, de fato, de cobertura líquido para pagar aquela reserva matemática, para fazer contra aquele benefício? E aí você consegue verificar lá, comparando o ativo e o passivo do plano, aquela balancinha que eu falei, se está faltando dinheiro ou não. E aí a gente gera o déficit ou o superávit. Tá? Bom, o plano de custeio e o custo ele é calculado atualmente, como eu falei, e a gente verifica ali se, de fato, a contribuição que está entrando era aquela que o atuário calculou, se não está faltando dinheiro ali por mês. E aí isso eu aponto depois para a Guiomar. Tá? Bom, vamos direto aqui para a avaliação. Esse aqui já é o quadro deles? Troca lá? Bom, então essa daqui eu fiz uma introdução muito rapidamente sobre como funciona o plano e como a gente calcula a reserva matemática, porque agora a gente vai entrar na parte dos números, de fato. Né? O que a gente trouxe de número de reserva matemática, como está a situação do ativo do plano de vocês, vocês tiveram uma boa rentabilidade, mas essa rentabilidade foi suficiente para honrar os compromissos, né? Esse ativo do plano está usando um pouco mais do que deveria ou não. Então, são esses pontos positivos. Agora, não sei se por conta da ilustre presença aqui, da senhora prefeita, mas hoje a gente tem uma notícia boa. Né? É um ano que a gente gerou um superávit atuarial. Então, dos últimos anos que a gente vem apresentando a avaliação atuarial, é o primeiro ano que a gente traz um superávit. O que aconteceu? Nessa balança, ela está desequilibrada. Desequilibrada como? Está sobrando um pouquinho de dinheiro quando a gente compara com o patrimônio, com a reserva matemática. E qual que é o ponto positivo? A gente não precisa equacionar nada esse ano. Tá? Então, esse é um ponto
muito bom, faz parte de boa gestão, de boa rentabilidade, etc., das melhorias que a gente implantou aí durante o ano, principalmente a equipe de Birigui Prev. E a gente, é um ponto positivo, mas aí, Guilmar, eu tenho outra notícia, assim, esse superávit, por enquanto, a gente não pode usar, tá? Então, eu posso pegar esse superávit e abater meu plano de equacionamento? Ainda não, a legislação não permite. Eu teria que ter 3 anos de superávit consecutivos, a minha receita teria que ser um pouquinho maior que a despesa. A gente não chegou nesse momento, mas já é um sinal positivo para o plano nosso aqui, esse superávit. Tá? Conseguiu aí, Gabriel? Como que ele chama? Como ele chama lá em cima? Fernando? Não. Luiz Fernando? Aí você consegue projetar de novo para a gente? Aí, obrigado. Bom, vamos lá. A gente entra aqui da parte estatística dos participantes. A gente tem um quadro aqui de plano previdenciário e plano financeiro, tá? E aqui um ponto muito importante para vocês. O que é o plano previdenciário? O plano previdenciário é um plano capitalizado, o qual eu apuro reserva matemática, déficit e superávit. Todos os valores que estão lá no plano previdenciário, eu trago a valor presente, esses 150 anos que eu falei. Então, eu trago 150 anos de receita, de despesa, e vejo se esse plano aqui está superavitário ou não. O plano financeiro de vocês, ele é orçamentário. O que isso significa? Eu não trago tudo a valor presente. Eu pago benefício, eu recolho contribuição e vou pagar benefício. Faltou contribuição? O ente federativo coloca, a prefeitura coloca e eu pago o benefício. A gente não acumula patrimônio, ele não tem esse ativo do plano. Ele funciona de uma maneira diferente. E aí, quando você olha a avaliação atuarial com viés do Ministério da Previdência, esse plano financeiro, que é orçamentário, que eu comentei, ele não tem reserva matemática. Ele não tem um registro lá no balanço. Ele fala, olha, aqui eu precisaria ter 1 bilhão de ativo. Né? Não é assim que funciona. Então, o que eu quero dizer? Quando você avalia esse plano de uma outra maneira, e aí eu vou trazer um palavrão aqui, tem a NBC TSP 15. O que é essa legislação? É uma legislação voltada para o ente federativo, que aí quando você vai pegar empréstimo em Banco Mundial, ou você vai comparar o seu plano internacionalmente ou com os outros planos do Brasil, a gente faz um serviço especial para a prefeitura para entender qual que é esse passivo atuarial. E esse passivo atuarial é diferente da gestão do RPPS. E aí, esse plano financeiro, que foi realizado lá pela segregação de massa, ele traz o déficit atuarial mais presente. Tá? Então, quando a gente quer entender quanto que custa esse plano financeiro, a gente deveria fazer a NBC TSP 15. Tá? Mas o que eu quero mostrar nesse slide aqui? Vocês vejam, as estatísticas do plano previdenciário, nas quais a gente tem ali os homens, as mulheres, os pensionistas, e por cor. Então, do lado direito desse primeiro gráfico, a gente tem as mulheres, do lado esquerdo, os homens. A gente tem um número muito maior de mulheres de 41 a 45 anos. É muito nítido. E aí, depois dos 46 aos 50, a gente tem um gap. Está faltando gente ali. Está faltando gente e ele volta nos 66, 70 anos. Onde que está essa diferença? Está no plano financeiro. Então, aqui mostra a segregação de massa e como ela foi feita. Quando vocês fizeram a segregação de massa, vocês pegaram pessoas de um grupo médio do plano e separaram uma outra massa de participantes. E aí o que aconteceu? Essa reserva matemática no plano financeiro deixou de existir. Né? Então, é como se tivesse acabado com um valor a pagar para essas pessoas quando você olha atuarialmente. Mas a gente vai pagar essas pessoas, com certeza, estamos pagando. Né? Então, essa é a diferença dos dois planos aqui. Tá? E aí, as estatísticas do plano financeiro também mostram que a gente tem uma quantidade maior de mulheres. O grupo está concentrado ali entre 46 e 75 anos. E a gente tem um longo pagamento de benefícios para essas pessoas. O custo desse plano financeiro, que é orçamentário, ele vem subindo. As pessoas, a gente tem uma quantidade de ativos que elas estão se aposentando, e esse custo tende a subir. Por que é importante falar isso? Porque quando a gente olha no orçamento, vocês vão fazer orçamento para os próximos anos, a gente deveria olhar esses fluxos atuariais para ver quanto que a gente vai precisar pagar de benefícios para os próximos 3, 4, 5, 8 anos, tá? No plano financeiro. E no plano previdenciário, isso também está no fluxo atuarial. Lembra que eu mostrei ali as linhas, os anos? Se você olhar lá no ano, são projeções de quanto que a gente vai pagar de benefícios para esses planos lá na frente, tá? E aí, nesse plano aqui, nos dois planos, a gente verifica se a contribuição que está entrando também é suficiente, porque eu vou pagar benefício, mas eu tenho contribuição.
Quanto que me falta ao ano, ao mês? Tudo isso está na avaliação atuarial. Tá? E aí, obviamente, que a equipe de Birigui poderia ajudar a equipe da prefeitura a achar esses quadros e fazer as projeções, eu ajudo também, mas é interessante a gente manter isso. Até a quantidade de pessoas que está saindo do plano, a gente tem lá, a gente consegue fazer isso por plano, por cargo, então é interessante para a parte de gestão. Tá? Bom, aqui a gente vem nas estatísticas. Eu vou passar para o Gabriel aqui, ele vai dar sequência no resultado técnico do plano de vocês, falando das estatísticas, das premissas e qualquer coisa eu entro com um apoio aqui técnico. Bom dia, Birigui. Meu nome é Gabriel, atuário, agora na Conde. Ué, cadê o slide? Beleza. Tá, beleza. A gente tem que, precisamos analisar os planos como eles foram segregados, analisar um por um, né? Primeiro a gente vai olhar para o plano previdenciário. E a primeira coisa, a mais importante, é o cadastro. A gente tem todo um procedimento lá na Conde, junto com o Birigui Prev, de pedir a base de dados bem antes da avaliação. A gente pede a base de dados posicionada em agosto, a gente faz a consistência, a gente retorna, a gente questiona se o dado está correto, porque tudo isso impacta, tem uma sensibilidade muito grande depois lá nos valores que são projetados há mais de até 150 anos no futuro. A gente projeta todo o fluxo dos benefícios futuros, as contribuições futuras. E se um ativo está inconsistido, se um ativo diminui, no caso, o plano previdenciário teve uma redução de 10 ativos e 22 aposentados, isso impacta lá na reserva matemática. Para esse quadro estatístico, o que é importante a gente observar? A queda da massa ali de ativo e aposentado, um aumento do ganho real de salário acima da inflação, de 6,7% para ativos e 5% para pensionistas. A idade, naturalmente, como não teve, a gente não observou ali observou uma queda, não observou uma entrada, um saldo positivo de entrada de pessoas, acabou que a média da idade aumentou mais um ano, né? As pessoas envelheceram mais um ano. Para cá. Deixa eu só falar um pouquinho. Pode. E aí, qual que é a importância da base de dados? Ela é a matéria-prima do atuário. A gente fala que a base de dados é a matéria-prima. Todo o cálculo atuarial está concentrado onde? Na base de dados. Por quê? Expectativa de vida de mulher é 4 anos a mais que o homem, então o sexo é importante. A idade da pessoa é super importante, porque a gente calcula a expectativa de vida, quanto tempo tem de contribuição aqueles participantes, quanto tempo ela vai receber de benefício. Então, a base é muito importante, assim como os pensionistas. Uma coisa é falar que o André é casado com o Gabriel e não tem filho. Uma coisa é que o André é casado com uma mulher e tem um filho. Aí, o que tem? Tem a pensão para a mulher, tem a pensão para o filho. Ah, mas eu tenho um filho inválido, então ele vai receber enquanto viver. É vitalício, eu tenho que guardar o dinheirinho por inválido. Então, um simples erro de um participante da casa astral pode dar uma diferença na reserva automática de 300 mil reais. Multiplica isso por 1.200 participantes ativos, né? Multiplica erros por 100 participantes, 500 participantes. Então, a base continua sendo a matéria-prima do atuário e por isso que a gente é chato na base de dados. A gente recebe, faz a consciência, devolve, pergunta, critica, porque ela é muito importante. Tá? E também é importante refazer o cálculo atuarial todo ano, porque a base de dados vai mudando, né? Vai tendo reposição de pessoas, vai entrando novos integrantes, as pessoas vão se aposentando, né? Por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando, refazendo o cálculo. Prosseguindo, vamos falar sobre as premissas atuariais. O que é premissas atuariais? Todas as variáveis que a gente utiliza para fazer o cálculo. E elas não são escolhidas aleatoriamente ou porque a gente gosta mais delas. Todas elas têm uma base estatística. Agora, com a fusão com a miradora, a gente tem um grupo técnico de estatísticos só focado em fazer teste de aderência, teste de família padrão. Então, a primeira premissa, tábua de mortalidade geral.
o quanto as pessoas vão falecendo ao longo do tempo. Na último teste de hipóteses da tábua biométrica, deu o IBGE, deu a mesma expectativa de mortalidade conforme todos os dados do Brasil. Esse ano, vamos refazer o teste de aderência de hipótese e pode ser que dê outra tábua. As pessoas têm mais acesso à saúde, as pessoas têm uma renda maior, estão mudando o hábito de saúde, estão fazendo academia, estão cuidando da alimentação, as pessoas podem ter um ganho de longevidade, um ganho de expectativa de vida, e essa tábua pode ser alterada por uma tábua mais longeva, que a gente diz que as pessoas sobrevivem mais. O que isso impacta? Maior valor de pagamento de benefício futuro. Então, isso aumenta, trocando por uma tábua mais longeva, acaba aumentando o valor da reserva matemática. De 2024 para 2025, nas premissas de tábua, alterou somente ali o ano da IBGE. Pela 1467, a gente tem que fazer a revisão do teste de hipótese a cada 4 anos. Esse ano vai ser o ano de revisar. E daí, pela experiência de mortalidade do plano, pelas pessoas que faleceram, pelas pessoas que entraram em invalidez, por toda a massa, a gente vai refazer o teste estatístico. E daí, depois, a gente vai sentar, vai fazer uma reunião com a Guiomar, vai apresentar, né, e definir quais tábuas foram aderentes, qual gestão atuarial, né, qual a gente vai escolher para achar o valor mais próximo à realidade. Porque como esse fluxo é calculado lá para o futuro, a gente precisa ser prudente, né? A gente precisa... se a gente colocar um valor que não é mais próximo à realidade, a gente pode estar subestimando ou superestimando. E isso afeta muito assim, o quanto a gente precisa contribuir hoje, né? Bom, então só para resumir esse slide, então as premissas atuariais, o que ela mostra? Elas mostram que a gente tem uma expectativa de vida, essa expectativa de vida é utilizada para calcular morte e sobrevivência, quanto que eu tenho que guardar dinheiro para essas pessoas, e as tábuas de expectativa de vida para uma pessoa normal. E os inválidos são diferentes, o inválido vive menos, é uma tábua especial. Quantos anos vive inválido? Então, eu aplico isso. Taxa de juros é quanto que eu trago esses valores ao valor presente, 150 anos. Eu não preciso de 100 mil reais, por quê? Se eu tenho um benefício que custa 100 mil reais, eu não preciso dos 100 mil, porque parte desses 100 mil vai vir do mercado financeiro, dos investimentos. Então, isso é deduzido, esse é o papel da taxa de juros. Rotatividade não tem, porque a gente tem um Comprev, eu preciso compensar essa pessoa. O que é o crescimento salarial? Se eu vou fazer a avaliação atuarial hoje, e estou calculando o benefício lá na frente, o ativo ele vai crescer. Ele vai crescer por um crescimento salarial acima da inflação. Então, a gente pega lá um crescimento salarial, crescimento do benefício, integralidade e paridade. Depois a gente tem o 98% da parte de inflação e a família padrão, que é o cálculo da reversão em pensão. Então, quanto que a pensão custa com base nessa família. Tá. O método de regime atuarial de capitalização a gente não alterou, continua sendo o PUC, continua sendo capitalizado para esse plano. Sobre o custo do plano, ele permaneceu estável. O que é o custo do plano? É o valor dos benefícios dividido pela folha salarial, pelo valor atual dos salários futuros, que a gente faz toda a projeção da folha salarial até o último ativo se aposentar. O custeio permaneceu o mesmo, o custeio está definido em lei, tem a contribuição dos inativos, tem o Comprev, ele permaneceu estável. Pela comparação, custo e custeio, ele está, para o plano previdenciário, ele está acima, então, por enquanto, está até tranquilo as alíquotas. Agora, as reservas matemáticas. Tá bom. Na parte do custeio, é aquilo que eu falei, a gente traz a valor presente, quanto que custa aquele plano em 150 anos. Então, quando a gente faz essa média, a média está legal. Só que nos próximos 3, 4 anos, a gente tem um pouco de déficit de contribuição no plano previdenciário. O que acontece? Entra a contribuição, a gente paga o benefício e falta um pouco de dinheiro, um pouquinho de dinheiro. O que a gente faz com essa falta? Usa a rentabilidade do patrimônio para pagar.
Então, eu não lembro de cabeça qual que foi a rentabilidade do plano de vocês, mas suponhamos que foi 13. Quando a gente apurou aqui na avaliação atuarial, a gente apurou uma rentabilidade pela TIR, que é um termo técnico, taxa interna de retorno, de 9. Né? Por quê? Porque parte da contribuição a gente usou para pagar benefício. Então, aí eu trago aqui um ponto importante. Apesar do plano estar superavitário e o custo estar maior do custeio ao longo desses 150 anos, nos próximos 3, 4 anos, a gente tem uma diferença de contribuição que a gente poderia ajustar. Tá? E esse poderia ajustar, por que dessa recomendação de colocar lá mais meio de contribuição patronal? Para quando começar a gerar o déficit no terceiro ano, a gente poder usar. Tá? Senão a gente não vai poder usar esse déficit. Então, depois eu coloco isso no papel para a Guiomar, mostro essa diferença bonitinha, faço um parecer para verificar se a gente consegue ajustar isso ou não. Ou vamos deixar assim. Tá? É um ponto importante. Tá, prosseguindo agora, o mais importante, as reservas matemáticas. Tá, sim, é muito número, mas vamos aos poucos, né? A reserva matemática ela é dividida entre benefícios concedidos, o que são eles? As aposentadorias em pensões que já estão sendo pagas, que as pessoas já têm direito, que já está em curso de pagamento. E os benefícios a conceder, que são os servidores em atividade. Essa é a primeira divisão que a gente faz. A segunda divisão, dentro dos grupos ali, é os benefícios futuros e menos as contribuições futuras daquele grupo. Então, ali dentro dos benefícios concedidos, a reserva deu 304 milhões. Os benefícios do plano deram 330 milhões. Só que a gente tem que descontar as contribuições e também a compensação previdenciária no Comprev, lá, que a gente apura, que tem toda a questão administrativa de recuperar esse valor de um outro regime. Por isso que a rotatividade é zero, porque um regime compensa o outro. Ali no benefício a conceder, eu estou olhando primeiro só a geração atual, só o cadastro que tem hoje, né? Que é a primeira coluna ali. O benefício a conceder dos ativos hoje, a reserva matemática deu 168 milhões. O valor dos benefícios futuros projetados, ele deu 470 milhões. Só que, como esse pessoal está na atividade, até eles se aposentarem, eles têm uma contribuição. Tem uma contribuição do ente, tem uma contribuição do servidor. E essa contribuição, o valor que a gente apurou, deu 240,6 milhões. E ainda tem a compensação previdenciária, porque, como tem concurso, a gente avalia também qual é o perfil dos novos entrantes, dos concursos. Eles provavelmente trabalharam em outros... Um pessoal mais velho que passa no concurso, eles trabalharam pela iniciativa privada ou vieram de outro município, né? Então a gente apura esse Comprev. Esse é um valor. Se a gente tivesse valor bem do tempo de serviço anterior, muito bem cadastrado, muito bem fundamentado, com QMIS, com a CTC já averbado, a gente consegue projetar o valor que a gente vai receber do INSS, e isso melhora no nosso valor de reserva matemática, porque a gente está projetando uma receita maior, né? Isso melhora a situação do plano. Agora, a coluna da geração futura. Essa premissa é uma premissa de reposição de servidores, porque o ente, a gente espera que o ente não vai acabar. Mesmo com o avanço de IA para acelerar algumas atividades burocráticas, ainda precisa de professores, mesmo que a taxa de natalidade está diminuindo, mas precisa de professores, médicos, enfermeiros. Tem demandas sociais e vai precisar de servidores. Para fazer essa hipótese de reposição, a gente faz todo um teste estatístico dos últimos 10 anos. E a gente verificou para Birigo e Prev que a taxa de reposição é 1 para 1. Na verdade, é até maior que 1 para 1, mas a legislação limita a 1 para 1. E essa geração futura acaba trazendo um ganho para o plano de 19 milhões, porque os ativos hoje, que estão na atividade atual, quando eles se aposentarem, a gente cria um clone dele.
esse clone está lá no futuro, ele ainda vai se aposentar e ainda ele vai ter a contribuição. Então, acaba que, pela essa distância entre a aposentadoria e a contribuição, acaba que gera um ganho para o plano, porque a gente traz todo esse fluxo de 150 anos para frente com aquela taxa de desconto da taxa de juros atuarial. Quer complementar? O Gabriel falou que essa reposição é um pouco maior para um, porque as pessoas que saírem lá do plano financeiro, os ativos, os novos que entrarem não podem entrar lá no financeiro. No financeiro entra onde? No previdenciário, né? Então, mesmo que a reposição de vocês seja menor que 1 para 1, quer dizer, 100 pessoas vão sair do plano. Quanto que a gente vai repor? 100 pessoas vão sair da prefeitura. Quanto a gente vai repor? 90 pessoas, sei lá. É uma taxa de 0,9. Só que como tem pessoas lá no financeiro, quando você junta os dois e ele entra aqui no previdenciário, ele trava 1 para 1. Bom, como teve um aumento ali da premissa da taxa de juros, teve uma queda ali da massa de ativos e aposentados, comparando as reservas matemáticas do ano passado para esse ano, teve uma queda de 476 milhões para 453 milhões. Agora vamos para a situação do plano, que fica melhor de observar. Aqui, até fiz um resuminho, né? Um aumento da taxa de juros, um novo equacionamento, redução das reservas matemáticas, redução ali na massa de ativos aposentados. Hoje, nesse ano, provocou um superávit atuarial. Do ano, primeira linha, patrimônio do plano, o que está lá registrado no DAIR, que ele variou em 9%, porque mesmo com ganho no mercado, acaba que esse ganho ele é utilizado para pagar parte dos benefícios. Então, o mundo ideal é que a gente tenha todo o valor da reserva matemática já investida. Mas isso não é a realidade de nenhum RPPS, né? Então, a gente precisa de ter planos de equacionamento, novas fontes de receita, novas formas ali de financiar, porque isso é um passivo, é algo que já é certo que vai ser pago no futuro. Então, a gente precisa... quais ações a gente tem que fazer hoje, quais remédios atuariais a gente tem que fazer hoje, para a gente conseguir manter esse plano equilibrado. As reservas matemáticas ali, qual a diferença das duas linhas? É que a linha de baixo, a gente abate a geração futura. E a portaria, ela foi introduzida, a geração futura, em 2025, e tem um escalonamento. Não começou se usando 100% da geração futura. Usou 50%. Aí, a cada ano, vai aumentando. Para esse ano, foi 70%. Então, no caso, o patrimônio, mais ali a reserva matemática que está negativa, os acordos financeiros foram sendo pagos, apuramos, né, o novo saldo dos acordos financeiros deu 18 milhões, e o equacionamento do déficit foi feito ano passado, que foi necessário, né, porque ano passado deu um déficit atuarial. Atualizando esse déficit atuarial, acabou que nesse ano deu um superávit atuarial de 42,4 milhões. E agora? Espera aí. E agora? Deu superávit atuarial. O que fazer agora? Bom, a gente está num período de taxas de juros um pouco elevadas. E essa é uma premissa a mais sensível. O cadastro e a taxa de juros são as mais sensíveis. Porque uma redução, um aumento de 1% da taxa de juros pode afetar 15%, 20% da reserva matemática. Consultamos a lei para verificar, no caso de superávit atuarial, se isso a gente poderia comprar massa lá do plano financeiro para ser melhor aqui no plano previdenciário, que é mais equalizado, vai vir as contribuições, ela vai render no mercado financeiro. E a segunda alternativa seria a revisão do equacionamento do déficit atuarial para também aliviar
as contas da prefeitura. No caso, a notícia não é muito boa. Por quê? Porque pela portaria 1467, para fazer a compra de massa, para fazer o novo equacionamento reduzindo, precisaria ter 3 anos seguidos de superávit atuarial, o que não é o caso. Foi só nesse último ano, nos outros anos teve déficit atuarial. Então, nesse caso, no primeiro item já não atende. Mas, se no caso se atendesse, tem algumas regras para fazer essa compra de massa. Tem 2 fórmulas, a fórmula A e a fórmula B, lá na 1467. 2 fórmulas de cálculo que envolvem ali os ativos garantidores, um fator ali multiplicado pelos ativos garantidores, menos as reservas matemáticas. Por quê? Porque tem que ter uma sobra, tem que ter uma margem, né? Uma margem para poder fazer essa compra de massa. E é o valor maior entre os dois. E uma das fórmulas já dá negativa. A outra, ela utiliza a duração passiva. O que é a duração passiva? A média de pagamentos dos benefícios. Então, a média dos pagamentos dos benefícios para Birigui deu 19 anos. Então, ali o topo ali de pagamentos de benefícios do plano previdenciário é daqui a 19 anos. Esse valor, pela segunda fórmula, ele melhora, porque é uma menor necessidade de pagamento lá das reservas a conceder, dos ativos que tem hoje. Então, esse fator é um pouquinho maior, dá 0,93 dos ativos garantidores. Ok, dá 7,8 milhões para a gente poder comprar massa. Tá, mas quantas pessoas a gente poderia comprar massa se atendesse lá o primeiro critério dos 3 anos de superávit? Daria 11 participantes de 2.070. É muito pouco. Então, no caso, o mais prudente é permanecer da forma que está. Agora, para o equacionamento do déficit. Tem também várias regras. Uma delas também é o superávit. Mas a que barrou, nesse caso, precisa ter uma avaliação atuarial? Tem uma avaliação atuarial, comprovando que tem superávit. Ok. A de baixo lá, ativos garantidores maior que a reserva matemática de benefícios concedidos. Isso aqui eu posso até voltar aos slides. O valor dos benefícios concedidos deu 304 milhões. Quanto tem no ativo lá? 331. Tem mais ativo do benefício que o benefício concedido. O que isso significa? Pelo menos temos dinheiro para pagar os aposentados de hoje e os pensionistas de hoje do plano previdenciário. Isso já é uma boa situação. Vários RPPS, infelizmente, não é a realidade deles. Voltando. O que afeta? Claro, tem que ter também a aprovação do Conselho Deliberativo, que é importante, mas o que afeta? Esse equacionamento que tem hoje, ele é muito importante para o fluxo financeiro, para as receitas arrecadadas e as despesas de benefícios do plano previdenciário. E se a gente... eu fiz uma simulação, se a gente reequacionasse esse déficit. Deu um superávit, vamos reduzir então aqueles 42 milhões. Tem um problema. O plano de equacionamento atual é 5,3 milhões para 2026, porque tinha uma portaria, antigamente podia ter uma redução ali nos primeiros anos. Para os próximos anos, é quase 10 milhões, de 2027 a 2059. Se atendesse todos os itens, o novo equacionamento, colocando constantemente, daria 7 milhões no período ali de 28 anos, que é o dobro da duração do plano. Qual o problema disso? É no fluxo de caixa. O fluxo de caixa, a diferença entre receita e despesa dá um valor negativo. Ele acaba não gerando um valor para a gente acumular e fazer o investimento, gerar ganho no mercado financeiro. E por esse motivo, a portaria
ela tem esse dispositivo para impedir que essa opção. Agora o plano financeiro. O plano financeiro, a massa dele... desculpa. Então, vamos concluir o plano previdenciário. Primeiro, alguém tem alguma dúvida? Quer voltar em algum slide? Está tranquilo? Então, tem um ponto muito positivo, qual que é? Que o plano sobrou dinheiro, está superavitário. Qual que é o ponto negativo? Ainda a gente não pode usar. Tá? E para poder usar nos próximos exercícios, a gente tem que fazer esse ajuste em receita e despesa que eu comentei. Eu vou colocar isso no parecer. Tá? Então, qual que é a tendência esse ano? A taxa de juros, lá o IPCA+, e a taxa de juros que o governo divulga para avaliação atuarial, vai subir esse ano. Provavelmente, se a massa não mudar muito, a gente vai continuar com superávit. Tá? Se a rentabilidade for boa, a massa vai continuar com superávit. Então, vai ser o segundo ano de superávit. Então, o que a gente precisaria fazer? Esperar os 5 para usar, ou para uma compra de massa, para rever a segregação da massa, ou para rever o equacionamento do déficit. A gente não poderia usar agora, mas em um momento a gente vai poder usar. Então, a gente tem um ponto positivo, não vamos precisar equacionar, não vamos precisar mexer na lei atual, mas o negativo é que a gente ainda não pode usar esse valor. Então, esse é o resultado do plano previdenciário. Agora o plano financeiro. O plano financeiro ele está fechado, ele foi segregado, está fechado, então a gente tem uma queda dos ativos, porque eles vão se aposentando, vão falecendo, não tem reposição nesse plano. Teve também um aumento significativo, um crescimento real ali dos salários, de 5,7%, e, naturalmente, um aumento de idade de 1 ano já esperado, né? Porque, de uma avaliação para outra, as pessoas envelhecem 1 ano. Teve também uma queda de pensionistas. Tranquilo. Agora, como o plano financeiro ele não possui reservas matemáticas, ele tem uma tendência de crescimento, um crescimento explosivo ali nos benefícios. E as contribuições vão caindo, pois os servidores vão se aposentando, vão gerando pensões e não tem entrada de novos ativos. Então, as contribuições vão decaindo e é necessário, a diferença é necessário que o ente reponha pelos aportes extraordinários. E cada vez eles são mais crescentes. A gente fez um slide aqui mostrando o fluxo dos benefícios. E o plano financeiro, diferente do previdenciário, a gente não tem patrimônio, né? Não deveria ter. Você tem uma requinha que não ajuda em nada aqui. Então, o que acontece? O orçamentário ele fala, tudo que eu recebo de benefício aqui, tudo que eu recebo de contribuição, tem que pagar benefício. E se faltar dinheiro para pagar benefício, eu aciono a prefeitura. Só que a gente tem uma quantidade ainda grande de ativos. E aí é que o Gabriel está falando, esses ativos, né, os segurados ativos do plano, eles vão cair, vão se aposentar, então você perde a contribuição deles de um lado e tem que pagar benefício. Então, o aporte que a gente tem nesse plano, o aporte extraordinário do governo, da prefeitura, ele é crescente, porque cada ano mais vai faltar dinheiro, né? Então, esse aqui é o resultado da segregação da massa que a gente fez lá no passado, né? Eu falo como plano, que eu não participei desse estudo, mas a gente segregou uma massa lá atrás, acabamos com a reserva matemática, a gente não tem patrimônio aplicado para pagar essas pessoas e temos um compromisso de pagamento. Qual que é esse compromisso? São esses valores que estão em tela, né? E tem a contribuição do governo, do servidor, as despesas de pagamento de benefício e os aportes extraordinários que são crescentes. Então, esse quadro aqui que eu comentei com vocês, que é importante a gente olhar lá no orçamento da prefeitura para os próximos anos, que isso aqui vai subir. Bem provavelmente a tabela de equacionamento de déficit no plano previdenciário a gente não vai mexer nesse ano. Bem provavelmente vai dar superávit, se nada mudar na base de dados, obviamente, se tiver uma mudança grande pode rever o resultado. O ano que vem, não sei, mas esse plano aqui me preocupa um pouco mais agora do que o previdenciário. Então, o ano passado eu falava que o plano previdenciário estava me preocupando mais, esse ano o financeiro me preocupa mais que o previdenciário, que está mais estável. Tá? Colocando em gráfico aqueles valores dos benefícios e o aporte, os benefícios estão em vermelho
e os aportes estão em verde. Tem uma diferença ali. Essa diferença é a contribuição, e ela cada vez vai ficando menor, conforme apresentamos. Qual o impacto disso, né? Como atuário, a gente projeta o fluxo futuro, né? Em 2039, que é o pico dos valores, hoje estão pagando, deixa eu voltar aqui, um pouco, 72 milhões, né, de benefícios para 2026, estimados. Em 2039, ali no pico, é 120 milhões no ano, até essa geração começar a falecer e cada vez caindo, né? Então, isso é muito preocupante. São 143% a mais do que é pago hoje. Se a gente sempre faz, dentro lá da avaliação atuarial, dentro dos estudos que o Guiomar passa para a gente, se a gente capitalizasse o plano com as mesmas premissas do plano previdenciário, que a gente precisaria ter hoje como ativo garantidor só do plano financeiro, 1 bilhão e 400 milhões. Pessoal, isso daqui, tecnicamente, para o RPPS não existe. Né? Não existe. Mas, se a gente pegar todos os benefícios que a gente tem que pagar no plano financeiro e trazer a valor presente, igual o plano previdenciário, quanto que aqueles 400 milhões de déficit que sumiram lá na segregação de massa são hoje? Né? Então, hoje são 1,4 bilhões. Então, para pagar todo esse fluxo do plano financeiro, se a prefeitura depositasse 1,4 bilhões, que eu sei que é impossível, a gente pagaria todos os benefícios do plano financeiro. E a gente chama isso aqui de passivo atuarial oculto. Né? Atuarialmente, isso aqui está oculto. Então, a gente só traz esse slide para a gente ter essa consciência que a gente vai pagar esses benefícios. Eu não tenho dinheiro em caixa agora, não estou fazendo caixa para ele, mas eu vou pagar tudo isso daqui ao longo do plano até ele se esgotar, até o plano financeiro desaparecer. Tá? Então, essa aqui é um slide mais técnico, assim, saindo um pouco da reserva matemática. Guiomar? Falaram que houve um milagre até em Birigui, né? Que sumiu tudo o dinheiro e a segregação de massa resolveu o problema. E a gente, pelos atuários que a gente, na época, né, até não houve essa demonstração aí. A dívida está aí, entendeu? Então, ficou debaixo de um tapete, se fosse ver, né? Então, a segregação de massa não veio assim fazer um milagre em Birigui, na verdade, né? Então, a dívida está aí e tem que pagar, não é isso? Aí eu queria que você explicasse melhor essa parte aí, porque é importante. Assim, eu não participei dos estudos da segregação de massa, não sei como foram feitos e tal, mas a segregação de massa, tecnicamente, o que ela faz? Ela some com a reserva matemática lá no plano previdenciário e joga aqui para pagar benefício de uma forma orçamentária. E aí que eu comentei aqui no começo, como aconteceu com o plano do IPESP lá no estado de São Paulo. Tinha uma carteira lá, tinha 1 bilhão e pouco, o Estado absorveu esse 1 bilhão, colocou como receita e falou, daqui para frente eu assumo o pagamento de benefício, não tem mais patrimônio, e assumiu o pagamento de benefício. Então, foi mais ou menos o que vocês fizeram. Vocês pegaram essas pessoas, acabaram com a reserva matemática, acabaram com o déficit e falaram assim, olha, a partir de hoje isso aqui não tem mais dinheiro para eles, eu vou pagar esse benefício o resto da vida. Quanto que custa esse benefício hoje? É esse valor. Então, de fato, se foi feito para acabar com o déficit, não que acabou, empurrou ele de uma forma orçamentária, digamos assim. Né? Isso é errado? Está na 1467, poderia fazer. Está lá com segregação de massa na 1467, até com forma de questionamento de déficit. Agora, o que eu falo nos cursos de atuário para atuário que eu dou por aí, e para os clientes, falo assim, segregação de massa é o último ponto que a gente tem que pensar. É o último ponto, na minha opinião. Novamente, eu não sei qual era a situação lá atrás, porque foi feita. Pode ser que tinha um ponto lá muito específico que resolveu fazer. Mas eu como atuário, acho que deveria ser o último ponto na cadeia de estudos que a gente deveria fazer. Então, a gente tem estudo de emenda constitucional 103, tem estudo de aumentar um pouquinho a patronal, tem estudos que eu sei que é ruim, mas tem estudos que você pode dividir o déficit com um participante inativo, você coloca a contribuição para ele acima do salário mínimo. Tem estudos para ver o Comprev, tem 12, 15, 20 soluções, na minha opinião, antes de chegar numa segregação de massa. Né? Então, quando o cliente me fala, a gente vai fazer segregação de massa, porque a gente estourou a LDO, a gente não tem orçamento e tal,
é ata para todo mundo, decisão de todo mundo se responsabiliza, tal, e um parecer atuarial só para isso. Tá? Então, o ponto é esse. Tecnicamente, a gente precisaria desse dinheiro aqui para pagar esses benefícios. Tá? Respondi? Então, para voltar, o que acontece? Volta naquele slide lá do orçamentário. E aí a gente fez alguns estudos disso ano passado. Né? O plano capitalizado é o melhor que existe. Né? Por quê? Porque você pega o dinheiro aqui da contribuição, guarda no investimento, esse investimento ele cresce para você usar lá na frente. Então, na Previdência Complementar, nos planos de contribuição definida, nos bancos, o que você faz? Você coloca o dinheiro lá, você vai acumulando dinheiro, chega lá na aposentadoria, você vai ver quanto acumulou e pagar benefício. Por quê? Esse juros sobre juros te ajuda a acumular recurso. Né? Então, teoricamente, é mais fácil você fazer isso do que repartição simples. Repartição simples, que é orçamentário, que é esse aqui, o que acontece? Você não tem dinheiro e você vai pagando uma folha. Né? Então, quando começou o INSS, você pagava uma pessoa. Aí 2, 3, 4, então o que acontece? O custo vai crescendo. É o que está acontecendo aqui, o custo vai crescendo. Só que o dinheiro não vai crescendo o que está aplicado, porque você não tem dinheiro aplicado. Né? Então, vejam, o desembolso é maior. Então, a gente faz a avaliação do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, essa conta é 1 trilhão e 300 milhões. Né? E qual que é o custo da folha? Mais de 100% da folha de ativo. Então, o que eu pago de folha de ativo? Eu pago no plano de previdência. Mas por quê? Porque eles nunca guardaram o dinheiro. Agora, o Estado de São Paulo tem um poder financeiro um pouco maior que Birigui. Então, eles têm um problema grande lá, mas eles têm muito dinheiro e muitas coisas para resolver. O que acontece na gente? Fala assim, então, André, já que a gente desfez a capitalização, vamos capitalizar esse plano aqui. A capitalização é boa, vou guardar mais dinheiro, então tá bom, vamos capitalizar. Se a gente for capitalizar esse... Quer falar? Posso colocar no slide? Ah, tem? Pode colocar. Mas deixa eu mostrar aqui nesse slide, por enquanto. Se você for capitalizar um plano, o que você tem que fazer? Vejam, a gente tem contribuição do governo e do servidor. E a gente tem uma folha de benefício para pagar. A gente pega esses 70 milhões de benefícios que a gente tem para pagar, desconta os 13, desconta o 9 e falta 49. Se a gente for capitalizar esse plano, o que a gente tem que fazer? A gente não pode gastar o dinheiro, a gente tem que aplicar. Se a gente tem que aplicar, parte desse 9 e desses 13 eu tenho que guardar. Eu tenho que capitalizar, eu tenho que guardar. Então, se a gente for capitalizar esse plano, aqueles 49 milhões, eu vou acrescer de 10 aqui praticamente do governo e uma parte desse aqui do contribuição do servidor. Então, aquele 49 pode ser que vire 60 imediato. Então, esse é o custo de transição da capitalização. Por quê? Eu vou pegar essa contribuição que estou recebendo, guardar e vou precisar de mais dinheiro agora para pagar benefício. Vocês entendem que ficou mais difícil, ficou mais caro? Então, aquela conta ali vai crescer. E aí a gente fez essas simulações. Olha, tem como resolver? Tem. Tem como aliviar no futuro? Tem. A gente pode capitalizar, guardar dinheiro aqui, só que o desembolso agora vai ser maior. Então, esse é o ponto negativo desse plano financeiro. E aí, 15 anos que a gente tenta resolver isso no Estado de São Paulo. E aí a folha que é mais de 100% passa para 160% na capitalizada. Né? Ela cresce bastante. Quer falar? Pode falar. Hã? Posso passar aquele slide lá? Pode. Ué, não tá... alguma pilha aqui. Ué, peraí. Só um minuto. Então, essa é a grande diferença do plano financeiro e do plano previdenciário. E por que a gente está trazendo isso aqui para vocês? Porque a Guiomar pediu para a gente apresentar esse resumo dos estudos que a gente fez no ano passado. No ano passado eu vim diversas vezes aqui, a gente sentou com o pessoal da prefeitura, bolamos vários estudos, né, projetamos cenários e a gente não chegou a nenhuma conclusão. Por quê? Porque a grande maioria deles, o desembolso ia aumentar e muito. Né? Então, a gente está tentando resolver o problema. Estamos num caminho positivo, porque esse ano trouxe superávit. Se a gente conseguir manter esse superávit por anos consecutivos e ajustar a casa, lá na frente a gente vai conseguir usar esse dinheiro. Então, acho que já é uma solução aí, tem uma solução no fim do túnel. Vai resolver o problema totalmente? Não vai, mas talvez a gente tenha um alívio no futuro no plano previdenciário. E aí a gente pode passar a pessoa do financeiro para o previdenciário, a gente pode diminuir aquela tabela de equacionamento que está aprovada em lei de vocês, isso a gente vai poder rever no futuro. Tá? Nesse estudo que a gente fez ano passado, a gente, além de tentar capitalizar o plano financeiro, a gente também introduziu a emenda
Constitucional 103. Então, no caso ali, olha a diferença, né? O custo de transição para os próximos 5 anos seria 100 milhões a mais de desembolso da prefeitura para poder ter um alívio naquele pico ali de 528 milhões em 23 anos. Essa seria o custo para a gente poder nivelar, que seria o melhor dos mundos atuarial. Nesse caso, sem plano de equacionamento, capitalizando o plano financeiro, ele quebraria no 12º ano. Aqui um gráfico para melhor visualizar ali o fluxo, o resultado do fluxo. E o plano de equacionamento, para poder capitalizar esse plano financeiro, seria 102 milhões ao ano em 28 anos. É uma conta bem pesada, bem pesada. A normativa, a portaria, ela até... a portaria, na verdade, ela diz que não é possível. Mas é defensável. A gente consegue, se fosse do interesse de Birigui-Prev, fosse interesse da prefeitura, a gente faria toda a defesa técnica para rever isso. Mas pela portaria, ela obriga que fosse um aporte de imediato. Imagina aportar 1 bilhão e 400, né? Isso é muito caro, né? Pessoal, então, qual que é o resumo que a gente pode fazer aqui, olhando o cenário de vocês? Qual que é a melhor solução técnica? Emenda constitucional 103. Politicamente, eu sei que é difícil, eu sei, é um ponto muito difícil, mas a emenda constitucional 103 melhoraria tanto o plano previdenciário como financeiro. Por quê? Porque, vejam, todo mundo que está na atividade ela tem um benefício a receber. Se a gente posterga um pouquinho a aposentadoria dessas pessoas, se a reserva matemática é o valor do benefício futuro menos contribuição futura, é 5 anos a mais que eu ganho de contribuição e 5 anos a menos pagando benefício. Então, esse impacto ele vem direto na reserva matemática e direto no fluxo financeiro, né? Então, você fala assim, vocês estão com um orçamento apertado, né? A gente teve grandes dificuldades de equacionar o déficit, eu sei o quanto que é difícil tirar dinheiro de outros lugares para colocar em previdência, em educação, enfim, a gente tem um monte de coisa. O que eu posso fazer para não colocar dinheiro e melhorar a situação? Emenda constitucional 103. E aí eu falo para todo mundo, que pena que essa obrigação não veio lá na 103, obrigando todos os RPPS a implantarem isso. A gente tem um desgaste político em todos os RPPS do Brasil, dando palestras, fazendo reuniões para poder vencer essa parte política de implantar a emenda constitucional 103, porque tecnicamente ela é a melhor solução, eu não tenho dúvida nenhuma. E por que isso? A gente tem um aumento de expectativa de vida de 40 a 50 dias por ano que passa. Então, cada 6, 7 anos eu pago mais um ano de benefício. Então, o plano ele vai encarecendo quando a gente vê o risco biométrico. E aí, o que as emendas fazem? Elas trazem essa expectativa de vida, elas cortam um pouco, aumentando um pouquinho a idade de aposentadoria. Então, quando você olha Europa, outros países, a gente tem 70, 75 anos para começar a receber benefício, né? E a gente aqui tem uma idade muito menor, de 62, 60 anos. Ou até as especiais e professores que são menores ainda. Eu queria só tirar uma dúvida. Nós temos até uns levantamentos aqui. Hoje, em 2025, nós tivemos em torno de uns 10 milhões de reais que foram pagos para o regime geral INSS. O quanto isso impacta também para o Birigui-Prev? Bem provavelmente esses valores é referente à compensação previdenciária, né? O que é a compensação previdenciária? A compensação previdenciária nada mais é que quando a pessoa ela está não é? Então eu não sei qual, eu não tenho o detalhe do relatório. Processo seletivo? Tá. A gente não fez nenhum estudo e eu não conheço esse relatório, tá? O que a gente pode fazer, de fato, é verificar se isso aqui saiu do plano, de onde saiu e como saiu das pessoas, para a gente poder ver o impacto futuro. Infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta porque não tem acesso a esse documento, tá? Então, a gente poderia, Guilmar, se precisar, fazer um estudo e entender o que são esses valores, tá? Agora, se esses 10 milhões saiu do caixa, diminui patrimônio.
Exatamente, eu não sei o que... Vai para o INSS. Ah, não, tá, tudo bem. Tudo bem. Não, tudo bem. Então, o que acontece? Isso está ligado à geração futura que eu comentei aqui, a reposição das pessoas. A gente tem uma decisão que a gente pode contratar, por exemplo, CLT. Né? Temos decisões que a gente, em vez de o participante entrar aqui como contribuição, ajudando, ele vai para o INSS. Então, a gente verte essa contribuição para o INSS. Então, tecnicamente, o que acontece quando a gente tem essa pessoa indo lá, mandando essa contribuição para o INSS? Se a gente tivesse, por exemplo, a reforma da emenda constitucional 103, aquela geração futura que a gente viu, ia sobrar mais dinheiro ainda. Se ia sobrar mais dinheiro ainda, essa contribuição que está indo para o INSS ajudaria aqui, não tenho dúvida nenhuma. Se a gente tem uma diferença de custo e custeio a longo prazo positiva, essas contribuições, se ela entrasse no plano de vocês, ajudaria a capitalizar, ajudaria a acumular dinheiro e melhoraria a situação do plano. Melhoraria quanto? Eu tenho que pegar essas pessoas, esses valores, rodar no cadastro separado e falar assim, olha, essas pessoas trariam um ganho lá na frente de tanto. Eu consigo fazer esse estudo à parte, mas, novamente, eu tenho conhecimento disso aí agora, então eu não tenho quanto que ele representa na reserva temática, quanto que ajudaria o plano, mas eu tenho certeza que ele ajudaria. Tá? Então, a gente tem essa opção de mandar, de fato, para o INSS, acontece em alguns municípios, mas e esse dinheiro vai para lá não ficar com a gente. Então, mais ou menos, esse é o resumo, tecnicamente. Agora, qual que é o resultado tecnicamente? Não sei, teria que fazer um estudo separado. Tá? A prefeitura, ela, por lei, né, ela pode contratar. Né? Então, é isso aí que ele está falando. Houve umas contratações, né, emergenciais, ou que precisou aqui na prefeitura, e ela contratou. Então, aí ele está questionando porque deu um valor, acho que eles fizeram os cálculos lá. Nós também não fazemos esses cálculos, porque vocês não pedem isso para nós. Né? Não faz parte desse estudo, não é isso? Ah, tá, só para deixar bem esclarecido isso daí. Mas, de fato, assim, muitos, não estou falando se é certo, mas muitos fazem, né, e é legal, e pode ser feito. Né? Então, qual que é o valor? Perfeito. Perfeito. Entrar aqui. Ajudaria um pouco mais, né? Poderia. Sim. Sim. Perfeito. 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 Agora sim, além da contribuição que está entrando, a gente tem que ter um outro lado, que é o pagamento do benefício. Vai entrar a contribuição e eu vou ter um compromisso. Qual que é essa diferença? É positiva, é negativa? Não sei, teria que fazer o estudo. Tá? Entraria naquela frase assim, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem uma lei? Tem, mas sabe que é conveniente não ter concurso? O negócio, você falou, você tem que fazer o estudo, né, se realmente é conveniente. Agora, eu não entendi uma coisa, que eu estou entrando agora, esse caso de segregação de massas. Você mesmo falou que seria o último recurso. E, pelo que foi visto, não foi tentativa de outros recursos, já foi lá, direto para ele. Né? E por quê? Então, isso que perdeu assim, não sei se teve outros recursos, para poder ver qual foi a vantagem, na época, para ter feito essa segregação de massas. Queria entender melhor. Assim, faz bastante tempo que foi feita a segregação de massa, eu não estava aqui, não sei se a Guilmar estava, não sei de alguém da equipe que estava, mas... então, isso. Então, assim, quando você... não resolveu. Quando você vai fazer a segregação de massa, ela é feita geralmente quando você está com orçamento com o gasto que o pessoal está estourado, enfim, tem alguns pontos que você poderia fazer. Mas, novamente, se vocês tiverem só o plano financeiro aqui, como está na situação hoje, dificilmente eu chegaria aqui e falaria, pessoal, faz segregação de massa. Não, eu falaria, implanta a emenda constitucional 103, vamos melhorar um pouquinho a contribuição patronal, vamos ver se a gente consegue imputar uma contribuição a mais para o assistido, vamos melhorar o Comprev. Então, novamente, tem várias etapas, mas como eu não estava lá atrás, eu não sei se foram cumpridas essas etapas e não, então, mas faz muito tempo, já foi. Então, o que a gente tem que pensar agora? Resolver o problema atual. Né? Então, novamente, eu não estou criticando a segregação de massa, não sei como foi feito lá atrás, os passos que seguiram, mas eu não faria aqui
e nos RPPs que me pedem, eu falo que é o último recurso. Tá? Então, tem até algumas prefeituras fazendo isso por cima do Instituto, fazendo a segregação de massa, para o prefeito lá e tal, melhorar a situação previdenciária, mas não melhora, empurra com a barriga. Né? Então, esse é o ponto. Como foi feito lá atrás? Não sei. Está certo ou errado? Não sei, não participei, não tenho informação. Tá? Mas hoje eu não faria. Também é a parte de investimento, tá? Que faz muita importância nesse cálculo aí que você faz. Essa parte você usa, exatamente. Então, tem que ver também, o pessoal só pensa no Banco Santos, que aconteceu lá atrás. Também não foi na minha época, eu não era diretora e já... Né? Mas vamos supor hoje, tem outros fundos piores que o Banco Santos e ninguém fala nada. Né? E ninguém vai atrás, ninguém faz as coisas que deveriam ter feito. Então, é importante a gente lembrar disso também, desses investimentos mal feitos no Birigui-Prev, tá? E onde as pessoas se calam, não falam nada e só lembram do Banco Santos, que na época já foi, na verdade está judicial, né? E esses outros fundos que estão no Instituto de Previdência, ele está aí para a gente resolver, está entrando, tentando recuperar o dinheiro, né? E é difícil, não é fácil trabalhar ali. Então, esse ano teve um superávit também na parte do investimento, mas é importante também você ver essa parte aí na parte do atuário aí, tá? Parte do investimento. A gente teve uma rentabilidade até considerável esse ano, só que no plano previdenciário ela foi comendo um pouquinho, porque como faltou um pouco de contribuição, ela comeu um pouco da rentabilidade. Mas, mesmo assim, o plano ficou superavitário. Quer dizer que isso não atrapalhou. Poderia ser melhor? Poderia. Como seria melhor? Aumentando um pouquinho a contribuição normal do plano para suprir essa necessidade. Tá? Você teria um pouquinho mais de recurso. Agora, a qualidade de investimento, a gente tem problema nos RPPs, tem problema na previdência complementar. Quando você diversifica muito a carteira de investimento, a gente tem perdas em alguns ativos ali, e aí você acaba olhando a rentabilidade geral. Né? Não estou defendendo a aplicação de Banco Santos, muito menos de Master, mas assim, o grande problema é que nem aconteceu no Rio de Janeiro. Você pega 25% e coloca no Banco Master. Aí, né, é muito difícil. De repente, você comprou 1%, 0,5%, isso nem atingiu muita rentabilidade, acontece. Né? Mas, novamente, o papel do atuário é olhar reserva matemática. A gente recebe um ativo do plano e os investimentos e não olha lá a carteira de investimento de vocês, só olha ali as rentabilidades e compara com a parte técnica atuarial. Quem faz a gestão dos investimentos, as carteiras, tal, é o consultor de investimento, que não sou eu. Então, eu só estou dando uma opinião muito superficial aqui dos investimentos. Tá? Eu terminei, só estou respondendo dúvidas aqui. Tinha uma pergunta. Tem mais uma? Pode. Acho que alguém pediu para... Bom dia a todos. Duas perguntas, na verdade. Né? A emenda 103, ela, pelo que eu percebi, seria uma das sugestões mais viáveis para nós hoje. Gostaria de saber o seguinte, qual é o impacto disso, se fosse aplicar, se a gente já caminhasse para isso já? Minha pergunta. Segunda pergunta é a seguinte, os aposentados, eles... Diferente do INSS, do Birigui-Prev, uma vez aposentado, ele continua contribuindo. Eu gostaria de saber qual é hoje o retorno financeiro dos inativos que continuam contribuindo. Qual o percentual? É 13? Não me recordo agora. 14. Então, ele aposenta e ele continua contribuindo. Quanto que está dando de retorno desse passivo aposentado que está voltando? Por gentileza. A gente, como atuário, a gente tem a contribuição de 14 acima do teto, a gente, como atuário, a gente traz esse valor dessas contribuições futuras a valor presente, e ele está na reserva matemática que o Gabriel mostrou ali. Isso. Então, o 14% que você tem de contribuição hoje é acima do teto. É um valor pequeno. Quanto que isso me rende hoje? Não sei. Por quê? Quando você recolhe as contribuições, tanto dos inativos como da prefeitura e do ativo, você pega aquele valor e aplica em fundos. Você não aplica separado. Você não fala assim, olha, esse 1 milhão... quanto que eu recebi aqui? Eu tenho 50 milhões para aplicar. Esse 1 milhão é do aposentado, então eu vou aplicar separado. Não, você aplica no bolo. Então, a minha resposta é, a rentabilidade desse valor é a mesma da carteira de investimento, porque ele está no bolo diluído ali. Você não faz isso segregado. Poderia fazer?
Poderia. Quem faz? Ninguém, e eu não vejo necessidade de fazer, porque você teria que aplicar aquele valor, que é uma quantidade muito menor que o total, em fundos diferentes que você teria pouco valor para aplicar. Então, você perderia até colocar os ovos na mesma cesta, né? Você teria que definir alguns fundos com valor muito menor. Isso talvez prejudicaria até a rentabilidade e solidez desses recursos. Não precisaria diversificar muito. Tá? Então, a resposta é, você tem que pegar as contribuições que entraram e aplicar a rentabilidade do plano. A gente verificaria quanto que, de fato, rendeu esses valores. Tá? De dinheiro? A gente consegue separar isso. A gente tem no fluxo. O fluxo atuarial que eu mostrei de receita e despesas, essas receitas têm 50 colunas, mas a gente consegue separar essa coluna e aí eu disponibilizo para a Guiomar assim, para te mostrar. A gente consegue sim. Agora, quando você olha na reserva matemática, volta no slide da reserva matemática, ela é bem pouquinho, porque quando você vai ver lá acima do teto, para os aposentados, né, inclusive, é muito pouco dinheiro olhando o todo. Tá? Mas a gente consegue te mostrar isso claramente. Inclusive, a gente tem nos balancetes também isso daí, porque já aconteceu, né? Então a gente consegue pegar até nos balancetes. De contratar funcionário, realmente, através de concurso, é importantíssimo. Não quis dizer que, entendeu? Eu só estava esclarecendo que a Birigui-Prev, lógico, se a prefeita fizer a concurso, que acho que a intenção é fazer também, vai melhorar para nós, porque não vai estar saindo bastante, vai entrando, assim o plano vai acabar acabando, né, o RPPS. Porque não contrata, né, realmente pode acontecer isso. Mas a intenção, realmente, a gente já estava conversando a respeito disso também, para no futuro ter concurso na prefeitura para dar uma melhorada, né, na situação do RPPS. Sim. Para esse ano, ainda tem previsão para concurso para esse ano. Tá? Porém, eu acredito que a conta vai mudar muito. Né? A hora que arrecada hoje, mas e futuramente? Colocando o que está sendo arrecadado vai ser o suficiente para lá no futuro não ser um outro, só aumentar o problema? É isso que a gente tem que estar colocando dentro desse cálculo também. É isso que eu falei. Entra a contribuição, mas paga benefício. Essa diferença aqui é positiva? Não sei. Terei que fazer o estudo. Né? Agora, o que a nossa geração futura determina lá? Que eu mostrei que tem 19 milhões de ganho na geração futura, né? Que é aquela coluna da geração futura. Eu já estou considerando essas pessoas que vão entrar. Então, olhando uma massa média, olhando o passado, as pessoas que entrarão, trarão um ganho. Mas quem são essas pessoas? Agora, fala assim, não, isso aqui é tudo professor. Né? Tecnicamente, estou falando socialmente, tá? Tecnicamente, o professor é um pouco mais caro. Né? Então, se essas pessoas que entraram forem professores, talvez essa conta inverta. Se entrar muita gente aqui que conseguir aposentadoria especial na justiça, tal, isso aqui inverte. Né? Então, a gente olha, quando a gente faz a avaliação atuarial dessas pessoas que vão entrar e que foram para o INSS, a gente olha tecnicamente. Se tiver variações nessa massa, aposentadores especiais, professores, o estudo muda. Então, tem custo segregado. Lembra que eu falei que o custo é individualizado? Então, cada pessoa que entrar lá, se for homem, se for mulher, se for professor, o professor chega aqui com um monte de diploma, contratou com 3, pula para 5, enfim, isso altera o cálculo atuarial. Mas se criar 103? O 103 é linda, porque ela vai trazer um ganho aqui imediato e um ganho futuro. Vamos lá. Então, é o mais, tecnicamente, é o mais possível e aí não precisa de injeção de dinheiro. Então, vamos lá. O que a Emenda Constitucional 103 fez? Olhando a analogia do INSS, o que ela faz? Ela posterga as aposentadorias. O principal papel dela é postergar a idade de aposentadoria. Então, eu vou dar exemplos radicais aqui. Se o homem estava aposentando com 60 anos de idade, que ela fala, olha, a partir de agora você se aposenta com 65. Né? Então, o que acontece desses 60 para os 65? Veja que a gente ganhou 5 anos, né? 60, 65. Não, a gente ganhou 10 anos nesse sujeito. Por quê? É o que eu falei, 5 anos a mais de contribuição e 5 anos a menos de benefício. Então, quando você faz isso para as aposentadorias, qual que é o principal impacto? Você tem impacto imediato em todos os ativos do plano. Né? Então, quem é novo e entrou nos últimos anos vai postergar a aposentadoria. Os que estão próximos da aposentadoria você quase não muda, porque a gente tem mais de 4 regras de transição, do tipo pedágio de 50%, pedágio de 100%,
e outras regras, que esses pedágios fazem? Ah, falta um ano para ele aposentar. Pô, você concorda se falta um ano para aposentar? É sacanagem chegar para ele e falar assim, olha, agora você vai ter que trabalhar mais 4, 5, 6, porque a gente mudou a regra. Então, o que essa regra de transição faz para quem tem próxima aposentadoria? Ó, vou mudar para você, faltava um ano, mas agora você vai pegar mais 6 meses aqui no pedágio. Então, você vai trabalhar 1 ano e 6 meses. Então, para quem está próximo da aposentadoria, ele dá uma aliviada, que é a regra de transição. Então, a regra de transição ela é importante. Então, quando eu recomendo a emenda constitucional 103, eu recomendo que tenha as regras de transição, as mesmas do INSS, para quê? Para não prejudicar quem está próximo da aposentadoria. André, e quem está recebendo abono é iminente e já pode se aposentar? Nada muda. Então, esse cara que já tem direito da aposentadoria, nada muda. O que muda para o aposentado? Vai diminuir benefício? Tal? Nada muda para o aposentado, a gente não vai ter redução de benefício. Agora, essa geração futura... Aqui já está até com a emenda constitucional. Essa geração futura melhora muito, porque essa pessoa vai entrar, essa massa de geração futura já é uma massa melhor que a atual, porque não tem integralidade, não tem paridade, tem emenda constitucional 103, ela é travada ao teto da Previdência, porque a gente tem Previdência complementar aqui lá na Previcom. Então, veja, aquele 19 milhões que a gente estava vendo no slide anterior, ele pula para 60 milhões só da geração futura. Já tem um ganho aqui bem expressivo, tá? E esse ganho também, ele é repassado para a reserva matemática, né? A reserva matemática, ela despenca lá 392 milhões para a geração atual e 331 para a geração futura. Assim como aqueles ativos do plano financeiro que estão lá, quando eles forem se aposentar, eles vão se aposentar pela regra 103. Tem alguns que vão cair na regra de transição normal, o impacto vai ser pequeno para eles, mas os demais, os mais novos, vão ter um ganho. Você tem um slide também do plano financeiro? Então, o que a gente tem aqui? Uma redução, quando a gente implanta a emenda constitucional 103 na geração atual e na geração futura, a reserva matemática cai 144 milhões. Esse é o número que você pediu. 144 milhões de ganho para o plano previdenciário ao implantar a emenda constitucional 103. 144 milhões. Esse é o número. A gente não estava preparado porque a gente não estava com esses estudos para hoje, mas a gente conseguiu recuperar e estamos apresentando para poder te ajudar aqui. Quando a gente vê o plano financeiro, deixa eu lembrar esse slide aqui, a gente tem o atual e o futuro. Tá. Quando você tem um plano financeiro, essas projeções são do ano passado, que a gente apresentou, da base passada, mas veja, a gente teria aporte de 40, 46 e 54. Esses aportes cairiam de 38 para 43 e 50. Né? Agora, quando você vê em longo prazo, 2028, o que era 65 cai para 59. O que era 70 cai para 63. Essa diferença de aportes, né, ela tende a aumentar, porque se as pessoas são mais novas, elas não caem na regra da transição e a economia aumenta. Resolve o problema? Obviamente que não, mas melhora e muito. Né? Ganho de 140 e poucos milhões no outro plano e ganho de alguns milhões aqui, olhando aí o plano financeiro. Qual que é a diferença para os aportes do governo, esses adicionais? A gente vai ter uma redução de 2 milhões no primeiro ano, no segundo, depois pular para 4, 6, 7. Então, esse ganho ele é ao longo do tempo. Aí, quando você traz esse valor presente, você tem um ganho robusto aí de mais de 200 milhões ao valor presente. Tá? Então, essas são as diferenças da emenda constitucional 103. Pessoal, peço desculpa por demorar um pouquinho aqui, mas é porque, de fato, isso aqui não estava no escopo do trabalho hoje, a gente recuperou. Tem algum ponto aí? Isso? Então, eu queria saber se um desses fundos que a Guilmar mencionou é o fundo de cemitério, tá? E qual que é esse prejuízo que gerou aos cofres da autarquia? Porque teve uma auditoria em relação a isso. Novamente, a parte de investimento, não sou eu que cuido, mas eu acho que se alguém da administração tiver essa informação, eu agradeço, porque eu não olho investimento. Foi esse famoso fundo? Tá. E você precisava do valor, é isso ou não? E qual que é o valor? Alguém tem esse valor? Guilmar, a parte de investimento, como eu não sou o responsável, a parte do fundo do cemitério lá teve uma perda. Qual que foi essa perda que a auditoria apontou? Essa é a pergunta. A gente tem auditoria lá, números agora eu não sei falar, não. Mas foi bastante. E está aí, né? Está no mercado aí. Oi?
Pelo total que foi feito lá, foi mais de 3 milhões. É porque, assim, se aplicou 2 milhões em 2018. Pensa lá. Até hoje, quantos anos faz? Eu estou com 200 mil na conta, então é bem expressivo, né? Mas não é só ele, tem outros fundos também. O que a gente se preocupa é que as pessoas só falam em fundo do Banco Santos, entendeu? Só Banco Santos. Não é só Banco Santos. E também o próprio comitê gestor da época que estava trabalhando com a gente, fez um trabalho bacana também, que a gente foi pelo parte dos títulos públicos, né? Então houve uma mudança na carteira do Birigui-Prev, foi bem expressiva. O que a gente está voltando esses fundos aí é por conta de esquecer Banco Santos. Vamos ver a atualidade hoje do Instituto de Previdência. Bom dia, pessoal. Informação é tudo, né? E da próxima vez nós vamos fazer uma audiência pública em um horário que todos possam participar. Eu estava com medo de chegar aqui e ter meia dúzia de gato pingado, até que tem um número expressivo. Eu acho que pelo horário a gente poderia ter mais. Informação é uma coisa preciosa hoje em dia. Guilmar, vem aqui um pouquinho na frente. Quando nós assumimos a prefeitura em 2005, eu esperava, do Birigui-Prev, eu confesso, viu, Conde, eu esperava, a gente ia ter déficit ainda em 2025. Eu falei, porque a gente pega uma coisa engessada, vai ser complicado. O meu otimismo era o quê? Era ter um déficit menor do que teve em 2024. Né? Depois a gente começou a conversar, olhar, trabalhar os números, eu falei, bom, acho que vai zerar, vai empatar. Eu falei, eu vou ficar super contente. E, graças a Deus, a gente teve um superávit. Né? E o que foi isso, gente? Milagre? Alguma varinha mágica que a Guilmar tem? Não, simplesmente gestão. Informação é pegar o que está ruim e transformar em coisa boa. Em 2025 a gente não conseguiu fazer muita coisa ainda. Por quê? Porque a gente pegou uma coisa já andando. Então, aquilo que eu sempre reforço nos nossos encontros. Esse dinheiro não é meu, não é do Birigui-Prev, não é da prefeita Samanta. Esse dinheiro é do servidor público. O servidor público tem que estar presente e participar e exigir uma coisa correta. Então, Guilmar, parabéns pela gestão. Eu acho que a gente se pegou no quê? Naquilo que a gente enxergou que não estava correto, naquilo que não estava certo, tá? E tentou transformar. Eu espero que em 2026 a gente consiga um resultado ainda melhor. Tem que deixar lembrado aí, o pessoal do conselhos, né? Sim, perfeitamente. O do Birigui-Prev é mundial, tem o comitê gestor, deliberativo, né? E o fiscal. Então, tudo que a gente faz lá tem o apoio, tem a aprovação deles. É o corpo do Instituto. E Banco Santos, na verdade, surgiu. Eu resolvi nada se não tem o conselho todo junto com nós para fazer a decisão da lei. E o Banco Santos surgiu agora foi só para tentar criticar a Guilmar. Né? O problema do Banco Santos aconteceu em 2004, 2003, onde ela era funcionária do Birigui-Prev, mas não participou em nada do Birigui-Prev. Foi mais um tiro errado que se deu naquela época e nós levamos um prejuízo tremendo. Né? Como agora nós tivemos o fundo do cemitério, que estava envolvido também em Banco Master, por isso que caiu isso tudo, né? E mais um prejuízo. O que tem que ter? Responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal existe desde 2000, né? Quando o prefeito ainda era o Zé dos Santos. Ela começou a ser aplicada muito pouquinho, e a gente viu que nesses últimos anos, uns são responsabilizados, outros não são responsabilizados, é aquela coisa que o prejuízo fica para o munícipe. Não tem dinheiro da prefeitura, não tem dinheiro do Birigui-Prev, é dinheiro do povo, é do povo aplicado para o povo, nós temos que entender isso. Ninguém tem uma fabriquinha de dinheiro para fabricar dinheiro e tapar buraco. 2018, eu não lembro, 2019, tá? O Conde fala assim, vocês fizeram a segregação de massa. Não, fizeram a segregação de massa. Por quê? Na verdade, foi a prefeitura, a gente tem que assumir, né? Casa com a viúva, acaba assumindo o filho, na verdade, né? Gente, segregação de massa, para quem não entende nada, eu naquela época era um mero munícipe, estava evidente que aquilo ali era a maior fria do mundo. O Conde foi até muito educado, né? Acho que é a última opção. Na verdade, nem a última opção. Não tem que fazer.
Por quê? Segregação de massa, quando foi feito, colocou nos jornais, fez aquela propaganda toda, resolvemos o rombo do Biriguiprev. Eu me senti um lixo, na verdade, porque eu fiquei na prefeitura de 2005 a 2012, eu falei, puta vida, né? Por que eu não consegui ver isso? Onde que eu não enxerguei isso que resolveu o problema? E sabia que era uma fria essa segregação de massa. Eu não tinha esses números na mão. Tá? Eu sabia que a bomba ia estourar, que o problema ia acontecer. E o que aconteceu? Resolveram o problema, né? Saiu o jornal, tudo bonitinho, os incompetentes não fizeram. Olha o incompetente que está aí. A capitalização hoje do plano financeiro, o ano passado era 1 bilhão e 300 milhões. Hoje é 1 bilhão e 400 milhões. O ano que vem vai ser um pouquinho mais. Da onde que vai sair esse dinheiro? Vai sair dinheiro do povo, da prefeitura. E, bom, eu não vou estar aqui, porque a bomba vai estourar lá em... Eu não vou estar aqui, prefeitura, tá? A bomba vai estourar lá em 2033. 2037 é o pico. 37 ou 39? 39 é o pico. Mas eu vou continuar morando em Birigui. O sindicato vai ter mais dificuldade para conseguir as conquistas para o servidor, porque a prefeitura não vai ter dinheiro para pagar. Então, qual é a solução hoje, pastor Davi? O senhor falou muito, o Zezinho também comentou. É o remédio amargo. Não é porque a gente quer. Vai ser uma briga, vai ser uma bomba, uma loucura, né? O palco o nego vai subir no palco e vai defender os direitos. Na verdade, não é nem direito de um ou de outro. É a única solução que vai ter, vai ser o quê? A emenda constitucional 103. Quando o Gilson fala, pô, pagou 10 milhões para o INSS, por que não pagou para o Biriguiprev? Você tem razão. A contribuição, por pouco que seja, porque nós não vamos arrumar uma solução. Eu falo que por um problema grande, a gente tem que arrumar 10 soluções. Para a prefeitura e para o Biriguiprev, não é nem 10, eu acho que é 100 soluções para um problema grande. E esse talvez seria uma das soluções. Agora, se a gente não fizer adaptação para o concurso para 103, nós só vamos aumentar o problema. Ah, mas espera um pouquinho, você quer prejudicar os servidores? Não. Na verdade, eles vão entrar na prefeitura sabendo das novas regras. Não tem o quê? Paridade, integralidade, entendeu? Então, o que vai acontecer? Ele já vai entrar sabendo dessas regras. E quem está no meio da situação vai ter a regra de transição. É penoso para o servidor? É penoso. Mas é a única solução. Não, é tudo, é tudo. Não é aqui, é o INSS, é o Brasil todo está implementando. Agora, o quanto antes a gente conseguir implementar, o ganho vem mais rápido, obviamente. E aí o Ministério da Previdência e os Tribunais de Contas já estão apontando isso. Então, quando você vai lá no Ministério da Previdência e fala, mas eu queria aqui fazer um estudo, você tem emenda constitucional 103 implantada? Não tem. Então, volta lá, implanta e não sei o quê. Aí o Tribunal de Contas vem aqui, a primeira pergunta que ele faz, o plano está deficitário, vocês implantaram a emenda constitucional 103? Não implantamos. Aí o Tribunal de Contas fica no pé. Então, pessoal, assim, a gente teria, como o geral aqui, a gente pode ser replicadores dessa informação que a gente viu aqui em tela e pedir, né, que o sindicato transmita isso para os demais, que vocês estão aqui, transmitam para os demais para nos ajudarem a implantar a emenda constitucional 103, porque ela é necessária. É o Brasil todo que está implementando, vocês não podem ficar de fora. Quanto mais rápido a gente fazer, melhor vai ser para os que estão sendo contratados pela geração futura. A gente viu os impactos aqui, maior vai ser o alívio. E assim, pessoal, se a gente não fizer nada, ninguém recebe benefício lá no futuro, porque a conta vai aumentar. Então, o objetivo de todas essas alterações é para manter o pagamento de benefícios de todo mundo. Isso é óbvio para o técnico, né? Eu não estou falando politicamente, estou falando tecnicamente. Essas melhoras trazem para pagar benefício futuro, porque a conta fica pesada, tá? Pode.
Só que o Ministério da Previdência já... mas o Ministério da Previdência já determinou que você não pode ter soluções do tipo, só vou implantar para os novos, para não vou fazer regra de transição. Não pode. Agora, de fato, nas regras de transições ali, a gente pode dar uma aliviada, a gente pode fazer alguns estudos para implementar um pouco diferente. O que a gente não pode é descaracterizar toda a emenda constitucional 103. Né? Então, tipo, o 60 mais 2 não vai existir, vai ser 100 mais 2, né? Chutando aqui alto. Né? Não pode, calma aí. Então, tem algumas regras que a gente tem que respeitar, e aí, como a gente consegue verificar isso? Através de estudos. Né? Então, se eu mudar essa regra aqui, qual que é o impacto no estudo? Isso. Refutaram... Sim. Que quando você comentou de o sindicato transmitir isso para os servidores, é até uma sugestão do que o Marcelo falou do remédio amargo, né? Mas o remédio amargo, todo mundo tem que tomar um golinho desse remédio amargo. O ente, o servidor, todo mundo. E o aposentado. Então, assim, o que como sugestão? Porque hoje tem esse medo do servidor a implantar a emenda 103. Talvez de fazer uma audiência pública, sabe, trazer uma pessoa aqui que explique melhor essa 103. Porque às vezes faz um terrorismo no servidor público, então ele precisa entender o que é essa emenda 103. De poder, por exemplo, igual o Alexandre falou, dessas regras de transição, você poder colocar alguma coisa para o servidor. É o que você falou, de repente o cara falta 1 ano. Tá? Inclusive eu estou nessa situação, meu faltam 2 anos para eu aposentar. Você implanta aqui agora, eu vou ter que trabalhar mais 5 anos. Está entendendo? Então, assim, talvez a gente que esteja aqui participando tenha esse conhecimento, mas o servidor ali mesmo, que é o que vai ser atingido, ele precisa ter essa informação. Então, de repente, fazer uma audiência pública, Marcelo, aí aquela coisa, vai da questão da pessoa querer participar, querer entender ou não o que vai ser feito. Mas, pelo menos, para dar uma explicação para o servidor. Se for implantado, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Questões de números, também é importantíssimo. Tá? Então, seria uma sugestão de fazer até uma audiência pública para explicar melhor para o servidor. E aí, pessoal, infelizmente, esse remédio amargo, a gente vem trazendo essa conta para a prefeitura há anos. O ano passado a gente meteu 70 milhões nas costas da prefeitura, de equacionamento, ela sumiu sozinha. Né? Então, é difícil, sim, para a prefeitura. Agora, outros pontos positivos, a gente fez um estudo para a prefeitura e para o Birigui Prévio ano passado, de aumentar a alíquota de contribuição para os inativos. A gente fez tecnicamente, a prefeitura foi contra, falou assim, não, nos inativos não vão mexer, já estão aposentados. Então, teve esse senso também do lado da prefeitura de proteger quem já está recebendo o benefício. Né? Já mudou? Já mudei de ideia. Como o Gilson colocou, na verdade, né? O remédio amargo vai ter que ser tomado. E aquele servidor que ouve falar da 103, acaba falando, não, pera um pouquinho, eu acho que essa é a solução. Quando eu ouvi a primeira vez falar em 103, falei, para com isso não vai passar nunca, não vai implantar nunca. Depois, analisando melhor os números, não tem uma outra solução. Então, a informação é tudo, o servidor analisando a situação, pensando no futuro, ele vai concordar que a 103 é a solução. E eu acho que é fácil passar. Como eu coloquei em outras reuniões também. Eu tenho a total tranquilidade de vir aqui na Câmara, expor esse projeto e passar para tanto os vereadores quanto para os servidores, porque eu não quero solucionar a administração da Samanta que eu estou junto, que eu estou participando. Isso não vai solucionar o problema nosso. Isso vai solucionar o problema dos futuros prefeitos, que eu não sei quem é. Eu não faço ideia quem é. Mas por que você está preocupado em resolver o problema? Estou preocupado em resolver o problema porque eu sou munícipe de Birigui. E essa conta vai sobrar no futuro. Né? Vão se aumentar IPTU, vai se aumentar a taxa disso, daquilo. Por quê? Porque o dinheiro do povo é para o povo, não tem outra solução, não tem a fabriquinha de máquina, a maquininha de fazer dinheiro, como eu falei aqui. Então, quando se tem consciência,
se admite que a 103 é a única solução. Uma outra solução que o pessoal até comentou comigo é a taxação do servidor inativo. Gente, a primeira vez que nós reunimos, eu falei, não vai, não tem condição. Né? Hoje eu já mudei de ideia. Hoje o aposentado ele vai ter que contribuir, porque ele também faz parte, ele vai ter que tomar um pouquinho do remédio amargo. Não tem outra solução, não tem de onde tirar. Então, daquelas 10 soluções ou daquelas 100 soluções para um problema, essa também é uma delas. Tá? Que nós vamos ter que fazer o quê? Municiar o aposentado de informação. É trazer para ele a realidade. Ele também faz parte do processo, ele também faz parte da solução. Eu não vejo outra solução. Não tem. Se você for analisar friamente, analisar os números como eu estou analisando desde o ano passado, junto com a Guilmar, sentando, vendo o número, vendo caso a caso, não tem outra solução. Se alguém tiver outra solução, eu entrego o meu chapéu e falo, realmente, tá, então tá aí, assume aí que a coisa vai ser importante. Tá? Informação é interessante. Nós vamos ter que requisitar o Conde mais vezes aqui, viu, Guilmar? Fazer um horário, nós vamos ter que estabelecer horário, se vai ser 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite. Nós precisamos trazer o servidor para junto da gente, para participar dessa solução. Né? Os vereadores é importantíssimo estar presente, esses números não são fáceis a gente analisar friamente. Você olha, revisa e fala, poxa, né, que solução nós vamos tomar? Você imagina uma pessoa que não tem essa informação, que ele só tem a informação final. Vamos ter que fazer isso, vamos ter que implantar 103. Não, eu não quero. Mas por quê? Porque eu não conheço o problema. Tá? Acho que eu falei demais. Não, mas assim, novamente, eu sou técnico, né, sou partidário, mas se vocês precisarem numa audiência da parte técnica ou notarial, eu venho aqui sem problema nenhum. Se precisar um advogado do mercado com conhecimento da emenda constitucional, a gente traz também para ajudá-los, não tem problema nenhum. O importante é a gente resolver o problema juntos, né? Isso não tem dúvida não. Alguma pergunta a mais? A gente pode encerrar? Parece que a gente tem mais uma reunião agora, né? Tem mais perguntas aqui. Você citou no início lá a questão da Lei 226. Tá? Ela permitiu que as prefeituras já atualizassem o salário dos servidores e os atrasados deixou em aberto para cada prefeitura, de acordo com o orçamento, estipular uma forma de pagamento, tudo. Birigui hoje tem em torno de 300 servidores inativos que fazem jus à atualização desses benefícios. Porém, eles têm lá atrás contribuições referentes a esse período da ativa. Isso está vinculado ao reajuste do benefício dele? Então, primeiro que essa 2026 a gente tem um problema a resolver, não é só aqui Birigui, a gente vai resolver através de um projeto de lei, e esse projeto de lei, inclusive, é a reunião que a gente vai ter após essa audiência. Nós vamos entender ali qual que é esse projeto de lei, quanto que essas contribuições faltaram, quanto que isso vai aumentar de contribuição, e vamos entender quanto que precisa de dinheiro para pôr isso para os ativos, e a integralidade, paridade, quanto que vai sofrer de impacto. Mas isso não tem nada a ver com o reajuste, pelo menos da avaliação atuarial. Pode ter alguma coisa depois de reajuste para os futuros e tal, com orçamento, mas na parte atuarial nada muda. O que vai mudar na parte atuarial é um estudo específico para esse projeto de lei, para entender quanto que isso custa. Vai custar na folha da prefeitura e quanto que vai custar aqui no plano de previdência. Então, mais ou menos, acho que é essa conversa que nós vamos ter para poder elaborar esse estudo. Tá? Era bom também fazer o levantamento, igual foi falado aqui, que com o curso você vai entrar dinheiro, mas também vai ter que sair esse dinheiro futuro. Ver também quais são, se tem benefício nisso, para ter, na hora de que alguém levantar essa questão, já está também já incluído. Bom. A nossa projeção da geração futura já mostra isso. Essas pessoas que estão entrando no plano, de que eu vou pagar de benefício menos a contribuição, se eu pegar a média dos últimos anos, dá aquele 19 milhões negativo. Tá? Desculpa, 19 milhões sobrando dinheiro. Se eu implantar a geração futura, esse 19 pular para 60. Agora, a gente ainda não conhece as características das pessoas que vão entrar. Então, é o que eu comentei. De repente, entra tudo professor mulher. É mais caro. Então, aquele 19 lá pode ser que desapareça. Então, o que nós temos que entender?
como que serão esses concursos, né? Que você está abrindo a vaga para professor, não é? Agora, a gente não consegue, infelizmente, captar qual que é a idade dessa pessoa, porque a gente só vai ver depois que ela passou. Então, eu não sei se ela tem 20, se ela tem 40, se ela é casada, se ela tem filho inválido, se não tem. Isso a gente só consegue ver posteriormente. Mas a gente consegue fazer o quê? Estimativas. E as estimativas é aquele 19 milhões positivo que eu apresentei, tá? É a questão que o governo federal aprovou agora 25 anos para os agentes de saúde, né? Isso também vai impactar bastante no município. Não somos contra professor, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Como eu não sou contra a mulher, sou casado com uma, inclusive, né? Mas ela vive 4 anos a mais que eu. E a minha tem um problema, ela é japonesa, então ela vai ver até os 100. Japonês, expectativa de vida, 10 anos a mais que o brasileiro. Então, a tendência é viver muito mais que a gente. Podemos encerrar aqui para a gente seguir para uma reunião importante? Tudo ótimo aqui? Tá bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, a gente, a equipe da Guiomard continua disponível, né? Se precisar voltar aqui mais vezes, a gente volta, não tem problema nenhum. O importante é tentar resolver os problemas aí. A Guiomard está informando que tem um coffee break ali, um cafezinho, e para tomar água ali. E, novamente, obrigado pela presença. Espero que vocês voltem na próxima e ajudem a gente, tá? Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado. Vou ali buscar as coisas.